Olá, seres galácticos, bem-vindos ao nosso terceiro Papo no Jardim. Hoje a gente vai falar sobre crenças que a gente já teve, já viveu, já acreditou e que acabaram se tornando crenças limitantes e que a gente percebeu ao longo, dos anos ou dos estudos o quanto aquilo limitou a gente, o quanto a gente acreditou naquilo. A ideia é a gente falar das crenças mais atuais possíveis para que cutuque vocês também a se questionarem. A ideia não é trazer o que nós pensamos como verdade, mas sim como um cutucão mesmo, aquela coisa que incomoda. Então, tudo que incomodar que a gente disser, vão atrás, porque tem alguma coisa aí que vocês precisam olhar. Eu quero começar falando da crença que a gente tem no mundo holístico, no mundo das terapias, que muita gente ainda trabalha em cima disso, do quanto alguns sentimentos, algumas emoções são negativas, né? Então, taxar a raiva, o medo, a tristeza, até o choro, muitas vezes, como negativo. E, na verdade, a raiva, por exemplo, vou falar mais da raiva porque eu tenho mais propriedade, a raiva, ela não é negativa, ela é como a outra extremidade do amor. Então, a gente tem, sem amor não tem raiva. A gente não sente raiva se a gente não tem um amor embutido. Então, é a mesma coisa em ângulos diferentes. E raiva não é agressão, raiva não é grosseria, raiva não é tratar alguém mal. Raiva é um sentimento que a gente tem dentro da gente. E aí, aquela história... eu por muitos anos ouvi, ter raiva não é problema, é o que tu faz com a raiva. Não me adiantava de nada ouvir isso. O que eu posso fazer com a raiva? Não sei, não posso fazer nada. E aí eu me sentia, cheguei num ponto que eu me sentia tão mal de ter raiva, que vamos supor que eu tivesse raiva de um vizinho. Se eu imaginasse, aí eu fazia aula de Muay Thai. Se eu imaginasse o rosto do meu vizinho enquanto eu socava o saco de areia, eu me sentia mal. É ruim, entendeu? Então, assim, eu nunca soube como direcionar a minha raiva. Até que eu vim até o conhecimento veio até mim, de que nossos sentimentos são apenas meios, temperos da vida, né? São temperos da vida, como o salgado, o amargo, o doce e o azedo. Então, a raiva geralmente é amarga, né? Mas são temperos e estão ali só para sinalizar alguma coisa. Estão ali para o nosso eu superior nos dizer: ei, aconteceu uma situação e tu precisa olhar. Mexeu contigo, eu tenho um recado para te dar. Então, vamos conversar, olha para isso. E desde que essa informação chegou para mim, muita coisa mudou para mim. Porque eu realmente... consegui tirar a culpa de muitos sentimentos. E vou dar mais uns exemplos rapidinho antes de passar a palavra para vocês, que um que foi muito importante para mim foi o medo. O medo sempre teve muito presente para mim em questões espirituais. E eu sempre senti muito medo de criança, adolescente, até na fase adulta. Não podia falar em espírito que eu morria de medo, chegava a chorar de medo. E acontecia muito isso em alguns lugares, e até que depois, já mais pra fase mais adulta, eu comecei a perceber que quando eu tinha medo, era porque tinha muitos espíritos naquele lugar. Então eu comecei a perceber que o medo, ele tava só me contando que ali realmente existia uma situação. Então, se eu tinha medo de apagar a luz e dormir sozinha, é porque realmente... Tinha dias que eu tinha medo, tinha dias que não. Então, eu comecei a entender que era uma mensagem pra mim de que ali realmente tinha uma situação. Claro que eu não tinha conhecimento pra lidar com aquilo e tudo mais. E hoje, o meu medo, ele evoluiu, vamos dizer assim, que eu não tenho mais medo, né, de ver uma incorporação, de canalizar, de conversar com o espírito, de encaminhar. Mas hoje, quando eu sinto o medo... eu entendi que é o recado do meu eu superior dizendo: cuidado, não é de baixo escalão o espírito que tá aí. Ele é potente, ele tem força. Então, te cuida. O meu medo hoje me diz isso, ele é um alerta. E se eu fosse, as outras pessoas iam só ficar dizendo: não precisa ter medo, pra que ter medo? Não. E não é assim.
O pra que ter medo? Tudo bem. Vamos supor que tu consegue bater no peito, superar e dizer, agora eu vou com medo mesmo. Mas e a mensagem que aquela emoção queria te trazer, né? Não dá pra ignorar mais. Não dá pra Exato. ignorar, né? Então, uma grande crença, assim, que pra mim foi quebrada até recentemente, é essa questão das emoções. A gente traz elas como algo negativo ainda, sendo que a gente precisa tirar isso. O negativo é só o outro lado. A pilha, a bateria tem o positivo e o negativo, o ímã tem o positivo e o negativo. Se não existissem as duas polaridades num ímã, ele não seria um ímã. Se não existissem as duas polaridades numa pilha, ela não seria uma pilha, ela não funcionaria. E assim são as nossas emoções, assim é o nosso planeta, nós vivemos na dualidade, né? Então a dualidade, ela não é vilã. Por muito tempo nós colocamos ela como vilã, né? E tudo isso caiu, assim, pra mim como... E um exemplo muito legal que eu vi na internet um tempo atrás é... Só existe sombra se tem luz. E se tem luz, tem sombra. Onde há luz, há sombra. Então, todos nós temos luz e sombra, mas não necessariamente a nossa sombra é algo ruim. É só o outro ângulo, o outro lado daquilo que tá acontecendo ali, né? Mas já falei demais. A nossa sombra pode ser também uma grande aliada para a gente conseguir olhar, né, com uma outra ótica e tentar, né, fazer algo diferente com aquilo. Claro, porque o que é a sombra? A sombra é o que a gente chama de ou um comportamento ruim, ou uma emoção ruim. É a sombra. Eu ainda tenho raiva, é minha sombra. Né? Ou então, vamos supor, é um comportamento. Eu fui lá e fui grosseira, tá? O que eu senti? Raiva. Então, vou olhar pra minha raiva e entender de onde ela veio. Bem isso, são micro despertares, assim, né? São pontos de luz, na verdade, que estão ali piscando e dizendo, ei, olha pra cá, né? Uma mensagem mesmo. E é bem dentro dessa questão, como tu falou, a gente traz um conhecimento e às vezes a gente não quer nem sair da zona de conforto para olhar, como exatamente tu falou, né? Eu resolvi olhar para isso e o que realmente está querendo me dizer. E não ficar bitolado naquelas questões, mas sempre foi falado que é assim. Então a gente mantém aquilo como uma crença e se limita naquilo, né? E assim são muitas coisas no nosso dia a dia. Então, hoje, dentro do que a gente estudou, do que a gente já experienciou aqui, como crença, né? Vamos falar, já que a gente está no tema dentro da espiritualidade, eu vejo por mim, experiências minhas. Quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, quando era uma incorporação ou uma canalização, o que eu aprendi? Isso só se faz em centro espírita. Posso te interromper só um segundo? Pode. Porque eu fiz uma falha enorme com a nossa audiência que não nos assiste em vídeo e só em áudio. Eu sou a Sara, essa que está falando agora é Tânia, e quem comentou os meus primeiros comentários foi a Lu. Então estamos apresentadas. Verdade. Pode retomar. Tá, continuando, né? Só em centro espírita. Exato. Né? Só no centro. Porque aí é aquilo que você traz, é a crença, né? Na grande maioria, o que eu vejo? A crença, ela se criou muito no popular. A comunicação popular. Você passou para ela passou pro outro. Claro. E aí formou essa crença. Até porque aí dentro a gente já vai até pro inconsciente coletivo, né? Porque o que é uma crença? É algo que você acredita. Geralmente o que a gente acredita vem de gerações. Sim. Né? É colocado até que um dia alguém diz, mas isso não faz sentido. Eu quero ver de outro jeito. E vai buscar informações, né? Mas eu vejo que muitas crenças vêm do medo também. Como essa. Vem do medo. Porque vem o medo... Por que tanta... Gente, eu vou dominar esse podcast hoje, vou falar sozinha. A próxima eu trago uma pipoca pra comer, vocês poderem falar. O medo, ele sempre foi usado como manipulação dentro da Matrix fantasma, né? Então, dentro desse controle que a gente vive. Então, a Igreja Católica usou isso antigamente, né? A culpa, o medo, o inferno. E
a gente tem que prestar atenção que muito do que a gente carrega, a gente só transformou para outros nomes. Mas a gente continua preso pelo medo, né? Então, por que não pode incorporar fora do centro? Porque é perigoso. É isso, não é? Porque perigoso, você eu tô não pode errada. dar conta de... Você não sabe o que vem. Você não sabe qual o espírito que vem. Se for um espírito que não quer ir embora. Isso. Supor, essa é uma crença. Uhum. Não é que o espírito quer ficar ali com você. E aí? Exato. E aí, quando eu comecei a questionar isso, tá, tudo bem. Aí como é que, aí quando você começa a se questionar, porque desde que eu comecei a questionar as coisas, o que envolve em você? Sair da zona de conforto. Pronto. Ah, mas isso sempre foi assim. Tá, mas e como é que é se for diferente? Né? Aí veio a Sara acabou de falar. Ai, mas tenho medo. Tá, mas o que tu pode estar fazendo com esse medo? Começa a trabalhar acho ele. que em cima disso, é que assim, eu acho que a principal mensagem de hoje, independente de tudo, a gente quer citar muitos exemplos, né? Mas a principal mensagem é: não aceitem a informação só porque ela vem de gerações. Questionem tudo. Não aceitem o que a gente disser como verdade. Não aceitem o pastor, não aceitem o padre, não aceitem o guru, não aceitem ninguém. Questionem vocês. Isso faz sentido pra mim? Qual que é o problema de se questionar? Quando a gente se questiona, a gente cria uma responsabilidade pra cima de nós. A partir do momento que eu largo o rebanho e eu vou viver a minha crença, eu vou ser julgada, eu vou ser criticada, eu vou ser apontada, eu vou ser elogiada também, mas eu vou ser muito mais apontada, principalmente pela família. Então, muitos de vocês que estão nos assistindo, com certeza já passaram pela fase do mas a minha família é católica, eles não sabem, ou é evangélico, não acredita, não aceita, então eu estudo escondido, ou eles sabem, mas eles me criticam. Então, vocês sabem que requer um passo, e às vezes esse passo requer você se afastar de quase todo mundo que você conhece, né? Então, requer coragem, porém, aí é uma decisão. Você quer ficar preso sem pensar e botar a culpa no mundo? Ou você quer começar a pensar, tirar suas próprias conclusões, fazer do seu jeito e dar a cara a tapa? Eu acho que esse é o fundo de qualquer crença que nós já passamos. E isso não quer dizer que tu vai com sede ao pote, não vai pensar. Quando começaram a ocorrer as canalizações e as incorporações fora do centro em consultório, por anos a gente se questionou. Por anos a gente questionou a espiritualidade. A gente também questionou, será que pode cobrar? Começou a fazer trabalho que fazia em centro espírita. E agora, como é que é, como é que não é? Né? Então isso é algo que está muito enraizado e precisa de coragem para começar a quebrar crenças. Tem umas mais fáceis, né? Mas às vezes a crença vem só replicando, né? De gerações, como você falou. Eu lembrei de uma coisa agora, de uma historinha bem curta. De uma família que tinha uma receita de família, tá? Então, vinha de gerações. E chegou numa determinada pessoa da família. Aí a mãe falou, mas você não tem a tal da panela, tem que fazer nessa panela. Mas mãe, eu não tenho. Mas por que tem que ser nessa panela? Não sei, pergunta pra sua avó, a mãe, né? Aí foi lá, porque minha mãe fazia assim. Foi lá, perguntou pra Bisa. Chegou lá na última, tá, mas por que tem que ser nessa panela? Não, porque na minha época não tinha outra. Então, não é que tem que ser naquela panela, é porque lá atrás... Eram os recursos que tinham. Então, e aí foi de geração em geração passando, então não podia fazer em outro lugar. Perfeito, entendeu? exemplo perfeito. Não é muito isso que E os recursos das crenças é informação. Então não é possível no mundo atual, com tanta informação que a gente tem, a gente carregar algumas crenças ainda. E assim, ano que vem, se a gente refizer segunda etapa disso, a gente vai dizer, naquela época a gente acreditava tal coisa, a gente acredita mais. Então, hoje mesmo a gente teve crenças que foram tiradas da gente através de uma canalização. Hoje mesmo. Então é a todo momento. Por sinal, que nós tínhamos, né? Então a todo momento a gente tem que estar atento e não se entregar
você quer despertar? Você quer ampliar sua consciência? Você quer parar de ser vítima, assumir sua vida e ser responsável por tudo que acontece por ti? Então presta atenção. E dessa historinha, se não tivesse tido uma pessoa que teve a coragem de querer saber o porquê disso, teria ainda continuado por um simples, né? Não, iam estar procurando a panela que nem se faz mais, né? Incrível, né? Como a gente isso, traz coisas e não se pergunta também, mas o porquê disso, né? É como a Sara falou, quando aqui a gente começou a ter algumas canalizações, ou né, uma manifestação através de não só de nós, às vezes de uma outra pessoa, aí a gente começou, mas agora isso acontecendo aqui, meu Deus, né, isso é só, não pode acontecer aqui, é só em centro espírita. Daí a gente começou a fazer questionamento. Não pode cobrar atendimento espiritual? Aí a gente foi, o que a gente necessita saber separar? O teu conhecimento, né? Aquilo que você paga para estudar, para você ter conhecimento, porque hoje a física quântica já explica muita coisa, né? Até como vistos de fenômenos mediúnicos. Então tem muita coisa aí abrindo que a gente também precisa abrir essa mente. Independente disso, né? É assim, o que nós fazemos em consultório ou na constelação, nós aprendemos. Ou nós fizemos curso, com certeza, olha, mais de 100 mil reais em curso eu já gastei frouxo, nunca fiz a conta, mas com certeza. Então assim, porque na minha constelação, no meu tipo de trabalho, vem o Exu trabalhar, aí eu não posso cobrar? Mas tu fez o curso? Claro, e tô fazendo outro agora de 5 mil reais, o outro que eu fiz foi 3 mil, então eu já tenho 8 mil reais investido em constelação e eu vou trabalhar de graça? E isso é uma crença muito forte. Quantas pessoas nos procuram e acham, mas vai ter que pagar? Mas tem que pagar? E nós fazemos sim a parte de doação, de atendimento. Não dá nem pra contar o tanto que a gente faz. Porque a gente tem o dia específico, mas a gente faz... dia também, a gente, né? Fora do dia específico. A todo momento a gente vai lá, 10 minutinhos, ajudar uns 5 minutinhos, sendo cliente ou não sendo. Porque a gente se propôs a isso, a gente se dispôs a isso, né? Não é um problema. Sim. Mas a Matrix tá rodando, nós estamos nela, a gente não vai se mudar para os Alpes e viver de luz. Então a gente precisa rodar no sistema. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar numa fábrica durante o dia, atender de graça durante a noite? Não, eu sou muito mais útil aqui. Então eu vou investir o meu conhecimento terapêutico em atender os clientes, e o que a espiritualidade trouxer eu vou englobar. Exato. Né? Mas ninguém aqui tá vendendo atendimento espiritual. Claro. Tem que saber separar. Então aí tá aí uma outra crença, que trabalho espiritual não pode ser cobrado. Calma, vamos ver o que tá acontecendo. Existe até a parte do reiki, né? Tem gente que é contra cobrar o reiki também. E agora, aproveitando que você falou do reiki, nas técnicas terapêuticas, tem pessoas que falam, meu Deus, como pode misturar uma técnica com outra? Não pode misturar reiki, vamos supor, lá com o Qigong. Não, reiki é reiki, Qigong é Qigong. Mas por que pode agregar os dois, né? Então são crenças? Não vai funcionar. Não, é o programa. Tá outra coisa. É o programa da separatividade que roda na Matrix, né? Assim como nós queremos nos separar em grupos, o ser humano é assim. Junta 20 pessoas numa sala, daqui a pouco tem um grupinho de 3, outro de 4, e a gente queria que tivesse só a gente, mais ninguém tivesse aqui. E assim, vai ter só 5 vagas. Nós 5. É assim, o ser humano é assim. Então nós somos... trabalha em grupo? Nós 3 só. A gente quer a vaga pra gente, por isso que aquelas coisas de marketing funcionam tanto, né? Vai acabar, vai ficar assim. Porque a gente tem esse programa de separatividade rodando, e ele entra também na questão energética, na questão terapêutica. A gente tem 1000 terapias que podia estar tudo junto. Sim. Que quase, assim, vamos supor, a gente podia dividir todas as terapias do mundo em 3, 4, talvez. E cada um dá um nome. Por quê? Porque cada negocinho que a gente muda dá um novo nome, né? Então é como se eu fizesse, vamos supor, eu faço, não entendo nada de culinária, mas vamos supor, eu faço creme brulee. Aí agora eu vou começar a usar ovo de pata. Aí eu vou chamar de creme pâté. Mudei. Não é creme brulee, porque eu faço diferente. É tal coisa.
Exemplo estúpido, né? Mas é isso que Faz parte. acontece. Então, não sei nem como a gente chegou aqui, mas é muita Porque crença. era Não. feito assim e hoje Sim. tá mudando pro É, o sim. brulê Sim. pra Tem esse. dificuldade em aceitar algo diferente. Sim. Então, não, porque era daquele jeito, tem que continuar, né? São as crenças. São as crenças e a gente se prende muito. Aí, perante as crenças também, a gente adquire, né, e mantém muitas culpas desnecessárias. Isso aí a gente vê acaba se muito. prendendo demais, né? Muito, E a gente vê deixando de, muito né, isso em ir à terapia, frente. que, mas daí, não, mas aí assim, vou me sentir culpado, assim, gente, daí eu vejo o quanto eu tenho que trazer a pessoa, para tudo, volta, né? Olha o que tu acabou de falar, o que tu pensa, tá? Mas olha isso aqui, olha, eu faço uma comparação, aí as pessoas olham assim, mas eu nunca parei para pensar desse jeito. Por quê? Porque tá fixado na mente Existe dela uma cegueira, né? que aquela crença, aquilo ali sempre foi assim, mas a pessoa não questiona. Então, Que a não- história não- do você é obrigado a cuidar de pai e mãe, você é obrigado a isso, obrigado a aquilo, que tem gente que não consegue nem sair fazer uma viagem no final de semana e deixar o filho com o tio. Porque se sente culpado de tanta cobrança social. É claro que eu não tô falando de maus tratos, de nada disso, né? Mas existem umas cargas que são colocadas em cima da gente. Bem pesado. De muita crença, que inclusive é o que eu tô trabalhando lá naquela jornada da arpia cósmica. Sim. São essas crenças que nos impedem de ter essa mente livre. Porque essa mente livre, ela não quer dizer eu vou chutar o pau da barraca Claro. e vou fazer o que eu quero. Não. Eu assisti um vídeo esses dias, achei incrível. O que é liberdade? Liberdade é você usar da melhor forma possível a liberdade que você tem. Então, eu não posso sair pelada na rua, porque é proibido pela sociedade. Sim. Mas usando roupa, o que eu posso usar? E aí, então, em vez de me revoltar que eu não posso sair pelada, porque não vai adiantar nada, a minha liberdade tem um certo limite, como eu vou usar de melhor? Assim, me vestindo do jeito que eu gosto. É se desprender das crenças, não é ser inconsequente. Exatamente. Não é? Exatamente. É você se sentir livre, sem culpa, eu acho. Exatamente. Né? É só seguir a tua integridade. Uhum. A tua verdade, porque quanta verdade a gente carrega que não é nossa. Quantas vezes vocês pegaram repetindo uma frase que era do pai ou da mãe de Nossa, vocês? eu mesmo sou a rainha. Nossa, que Aí vem as crenças. Nossa, gente, sério. Por exemplo. Né? Nossa, tem muita coisa. Até a gente tava foi ontem ou hoje que a gente repete. Eu às vezes repito brincando, né? Falo, meu Deus, como que pode, né? Como Muito. pode? Esses dias eu vi uma pessoa até... Ai, meu Deus, eu lembrei de uma coisa que eu trago desde a infância. Lava a mão porque pegou no dinheiro. O dinheiro é sujo. As de dinheiro são campeãs. As de dinheiro são campeãs. E aí, tantas outras coisas, né, que a gente... por exemplo, uma vez, eu tinha ouvido uma vez também, não acende vela dentro de casa porque os espíritos que estão na escuridão vão ficar ali na luz da vela. Aí vão ficar tudo dentro da tua casa. Essa é uma crença que eu trago. Aí se você parar para Fazia. pensar, quem estuda sobre espiritualidade, o mundo quântico, independendo se tu acende a vela ou não, tem às vezes trocentos dentro da tua casa. Não vai fazer Mas diferença. isso é algo que até pelo espiritismo essa crença vem também da vela, né? Então, com os estudos e aprendendo a conviver, né? Assim, eu tinha essa crença. Porque minha mãe não deixava acender vela dentro de casa exatamente por isso, porque atraía espíritos que não estavam na luz. Então, a luz da vela atraía, depois a gente não sabia como tirava da casa, eles permaneciam, iam morar lá na casa para sempre. Mas aí eu aprendi que vela é intenção. Isso a gente aí. tem que intencionar aquilo. Qual o problema? De acender fora, dentro, em cima da cabeça, que não podia ser no chão.
acima da cabeça. Ah, por isso eu ficava em cima da geladeira? É, Eu nunca assim, soube. é. Eu levava cada susto, achava que a casa tava pegando fogo, via aquela luz. Acima, não podia acender vela pro anjo da guarda no chão. Era acima da cabeça, porque eles estão acima de nós. Então, as coisas assim, né? No prato... Gente, eu Vamos pensei, falar a verdade? Ninguém nunca parou pra pensar. Exato. não, Exato. só Só se faz. indignada e perguntava, tá, mas por que não pode? Minha mãe, não, por que não? E aí, assim, e a deu. gente vem de geração em geração sendo mais questionador também. Claro. Com certeza. E aí a gente teve o exemplo hoje da vela, de uma pessoa que esteve aqui, que falou que a gente costuma dizer firma a vela, né? Que é quando bota a intenção. Que firma a vela pro anjo da guarda dentro de casa direto, não fica sem, porque ela intenciona que o elemento fogo, o fogo da vela, vai transmutar tudo que ela receber de ruim. Viu? Então ela tem a consciência do fogo, do elemento fogo, Aí tem o conhecimento. dentro de casa, transmutando. Então, assim, é lógico que, né, se eu for lá e der alimento lá da vela sem propósito nenhum, talvez sim, eu tô colocando uma energia para qualquer um se alimentar daquilo. Mas com um propósito, eu firmei um propósito. É igual eu dizer assim, ó, eu colocar o propósito de hoje eu vou passar o meu dia sem ninguém me incomodar. E aconteça o que for, eu não vou me incomodar. Eu coloquei um propósito. É uma projeção que tu faz. Tu tá definindo. Exato, tá firmando aquilo. Então vai ocorrer, né? Não pode acender vela por isso, mas de repente é um lugar onde todo mundo briga. É uma briga o dia inteiro, né? Todo mundo se xingando, aí atrai toda aquela energia ali, já tá, como você falou. Aí a culpa é da vela. É pior do que da Melhor vela. A culpa é da vela. Então, E assim tem crenças, né, que já não é mais quase da geração hoje, mas que ainda existe, né, que para entrar no cemitério tinha que pedir licença, mas só se sabia que tinha que pedir licença. eu sempre... Tá, mas para quê? Eu lembro de criança. Nunca foi explicado. Eu lembro de criança indo no cemitério com a mãe lá em Jaraguá do Sul. E ela falou, tem que pedir licença quando entra no cemitério. E eu sempre fui rebelde, né? Eu lembro que eu olhei pra aquilo e falei, pra quê? Fiquei pensando dentro da minha cabeça, mas pra quê? Que besta, pedir licença pra quem tá tudo morto. A minha mãe ia mais além. A gente entrava no cemitério, fazia o que tinha que fazer, e quando saía tinha que sair de costas. Levava cada tropeção. Mas por que, mãe? Não pode dar as costas, porque senão eles vêm atrás. Não sabia ela que nem Ai, meu Deus do céu. Então, sim, eu saía de costas. Gente. E hoje, continuando essa crença aí do licença, a nossa crença hoje, que tudo é crença, né, gente? Então, um dia a gente pode mudar a crença, ela pode ser limitante, né? A nossa crença hoje é que o cemitério é um local sagrado, uma terra sagrada de muito respeito, guardada por um guardião chamado Exu, geralmente um Exu caveira, né? Não sei se sempre, mas vou falar geralmente, porque é até onde eu sei. E essa licença, então, hoje eu acredito que estaria dizendo assim, estou entrando numa terra que não é minha, uma terra sagrada, peço licença, estou entrando com muito respeito. Não vou prejudicar nada do que está aqui, não vou mexer em nada do que está aqui, vim fazer, né, ofertar a minha reza, a minha flor, enfim, e vou me retirar. Então, o respeito de estar num espaço sagrado. Quando entra numa igreja, não faz silêncio, não tem o respeito, entra num templo. Então, isso se entende como um local sagrado. Então, às vezes, a crença vem de algo que a gente nem sabe. E, às vezes, ela pode fazer sentido. Mas aí, tu se questiona, faz sentido pra mim? Eu realmente acho que é sagrado? Eu realmente acho que eu devo pedir licença? Que não vai adiantar nada tu pedir sem entender o porquê. Porque aí, tu não tá vindo do coração, né? Aí não adianta, se eu não acredito, se eu pensar que besteira, não vou pedir, é melhor eu não pedir do que fazer sem querer fazer, né? Lembrei agora dentro dessa situação de lugar sagrado, eu tenho uma amiga que trabalha em escavações de tumbas, né? Arqueologia. Arqueologia, isso. E ela estava tendo problema, né? Um dia ela me contou que ela estava se sentindo mal nessas escavações, porque ela vai lá, pega as peças, aquele negocinho lá, né? Na verdade, ela não trabalha na escavação, né? Ela trabalha na restauração das peças, certo? Isso, né? Mas ela já chegou a ir, sim, né? Sim. Nesses lugares também, né?
E ela disse que quando ela ia, ou quando ela estava com as peças que ela estava restaurando, ela sempre dizia que ela sentiu incômodo, era uma energia que parecia que ela não queria que ela fizesse aquilo. Aí eu lembrei, né, dentro dos estudos que a gente já tinha, que a gente já estava buscando, eu disse para ela, ó, toda vez que você for num lugar desse, ou que você for mexer numa peça dessa, lembre-se que nessa dobradura dimensional, né, nesse outro lado que a gente ainda não acessa, porque a gente está aqui, né? Acessa. Acessa. Tá, gente, foi mal. Acessa, né? Que a gente consegue acessar se a gente quer. Mesmo não querendo, a gente acessa. Né? Essa consciência tá ali do outro lado, né? Consciência, alma, espírito. E ainda ele acha que aquilo é dele. E como é que você vai mexer sem uma licença? E realmente, é uma questão de respeito, porque realmente foi dele. Sim. Né? E a gente está falando dessas escavações de povos ancestrais extremamente importantes, com crenças de que eles precisavam levar essas coisas de valor com eles. Exato. Então, como que tu vai mexer? Gente, vamos lá, agora vamos trazer para o nosso cemitério. A gente não precisa ter crença nenhuma para saber que mexer num corpo num cemitério é algo pesado. Não precisa ser espírita. Não. Cara, até ateu tem medo de macumba, tá? Isso aí, vamos usar o termo pejorativo da macumba. Até ateu tem medo de macumba. Então, assim, a gente sabe que não deve mexer em certas coisas. Sim. Então, por que quando mexe numa múmia, né, esqueci o nome do local lá que tá, né, enterrado. A tumba, o túmulo. Isso, da tumba. Por que não haver respeito lá também? Né? Então, assim, é tão... Eu não quero usar a palavra perigoso, porque não é isso, mas é tão energético, é tão louco, quanto tu tá mexendo em algo sagrado para alguém, porque o nosso corpo é o nosso templo, né? Então, é sagrado, mexe com energias que eu acredito que a gente nem entenda ainda. Eu acho que a gente nem tem dimensão do que é isso, do que é esse portal que é o nosso corpo, os nossos ossos, eles continuam ali quando a gente já foi. Então, por mais que o espírito já desapegou, tem informação nossa ali. E aquilo é sagrado, é meu, é secreto, é meu. Nos meus ossos contém as informações das minhas vidas, todas as minhas vidas na Terra, da minha história terrena. Então, tem que ser guardado por alguém. Né? É muito sagrado isso. Então, como que a gente não enxerga que uma tumba é tão sagrada quanto um túmulo de um cemitério? E depois que ela começou a fazer, eu só disse pra ela, ó, você só pede licença, você diz que você tá fazendo um trabalho, que você ganha pra fazer esse trabalho, pra você viver aqui. E é um trabalho, né, de valorização. Exato, daquilo, né? Que você tá valorizando a ancestralidade dele e que você só tá restaurando aquilo que é de muito valor para ele. Nunca mais ela sentiu nada. Até porque, vamos pensar assim, ela nunca foi com a intenção de fazer dinheiro em cima daquilo, de roubar, de tal. Mas e esse ambiente como é? Claro. Porque é uma grana aquilo, entendeu? E o que rola por trás de tudo aquilo? Então, se tem um espírito, né, uma alma, sei lá, uma consciência, guardando tudo aquilo, fazendo guarda, né, no sentido de fazer guarda daquilo, aquilo tá carregando uma energética muito importante. Se a gente consegue medir a energética de um móvel, de uma pedra, de uma parede, imagina aquele colar que viveu naquela época, tem uma história. Então tem coisas extremamente importantes ali, energéticas. Sim. Então é de bom tom a gente dizer, olha, eu estou aqui a serviço de auxiliar a trazer isso como conhecimento. E não de distorcer tudo, né? Aí vem a diferença, né? Quando ela me questionou isso, aí vem a tal da crença, né? Aí ela perguntou pra mim assim, tu crê que isso é uma maldição? Sim. Porque eu tô mexendo nas coisas deles, ele tá me amaldiçoando. Daí eu expliquei, Poderia até estar. Poderia até estar. Mas eu disse pra ela, à medida que você vai pedir essa licença, ele vai entender. Sim. Né? E talvez não entenda, mas aí ela vai continuar se sentindo mal e vai perceber que não entendeu e algo vai fazer
com que ela saia daquele trabalho. Ela vai querer não trabalhar mais com aquilo porque ela entendeu, né? Claro. Mas ela se abriu pra isso, né? Se ela continuar só no, isso é besteira, isso é besteira, isso é besteira, ia continuar. E se ela ficar só no, é maldição, é maldição, é maldição, ia ser amaldiçoada mesmo. Porque, E assim, a gente vai criando as crenças, né? E a gente traz muito de tradições, né? A minha geração e da Lu, então, foi pior ainda, né? E hoje tu tens crenças, vamos dizer assim, que estão mais modernas, mais atualizadas, mas elas continuam. Sim. E como outro dia a gente estava conversando, em realidade tudo é crença ainda nossa. Não, tudo é crença. Tudo. Porque a gente traz, às vezes, a crença como algo negativo sempre. Isso é crença, isso é crença. Tudo é crença. Eu acreditar em Deus é uma crença. Não quer dizer que é ruim ou que é boa. É uma crença. Aí a gente separa em crenças limitantes, que são as crenças, por exemplo, o dinheiro é sujo e eu não quero ficar suja, então eu não quero dinheiro, né? Aí tu percebe que ela é limitante. Mas tudo é uma crença, com certeza. É uma crença, tudo. E dentro do... Quanto mais a gente vai adquirindo essa consciência, essa abertura, e você para analisar, para se questionar... Aí é como tu disse, tu vai quebrando um monte de crença. Não, se tu realmente parar pra se questionar, tu quer achar o botão da Matrix e desligar e sair correndo. Ainda vai pensar o que tu já fez. Uma outra que a gente tinha na nossa época, né? Quando eu era mais... Eu não sei se isso é feito ainda hoje, né? Mas quando tava o tempo, assim, para uma grande trovoada, né? Que a gente vinha um baita de um temporal. Sabe aquelas palmas que usa pra Sexta-feira Santa lá, né? Tu pegava, tinha que ser 3 galinhos daquela palma santa. 3 folhinhas. 3 folhinhas. Tá. Aí você queimava e rezava pra aliviar a trovoada que tava vindo. E às vezes tem um conhecimento de magia, né? De bruxaria ali por trás... Né, bruxaria no sentido de ervas, né, e tudo mais, que a gente não conhece. Exato, né? Mas aí que vem aquela coisa. Naquela época que tá fazendo. Porque aí eu tinha que fazer. Todo mundo fazia. Pronto. Também. Todo mundo fazia. É bem isso. Esse é o maior problema da porcaria da crença. Mas todo mundo faz. E daí? A mãe de vocês não disse pra vocês que tu não é todo mundo? Quer ver uma outra que as pessoas me falam? Né, até de católicos também. Não, meu pai era assim, missa pra valer, missa que vale no domingo. A outra não vale. A outra não valia. Pra que ir na outra, então, se não valia? Às vezes tem pessoas que Não, se tu ia na quarta-feira, numa missa, era da quarta. Ela não compensava de domingo. Mas pra que eu vou na de quarta? Perder meu tempo na de quarta se ela não vale nada? Você vai de quarta e... Pois mas consegue compreender o contraponto? É porque o padre de domingo deveria ser mais conectado. Era o mesmo? Era o mesmo. Pior que era o mesmo. Mas e ninguém questionava, mas por quê? Aí como diz a Sara, se não vale, então por que eu vou quarta-feira? Só tinha que ir. Não faz o menor e sentido. Por ir, né? E nunca ninguém se questionou. Não. Não, a gente só ia. Quanta coisa de casa, de coisas, como diz até a Lu, de receitas e de coisas assim, gente, que a gente não percebe. Eu tenho uma bem esquisita da minha mãe. Da minha mãe, perdão. Coitada, que ela não interfira aqui nos trabalhos de Minha mãe hoje. está em algum lugar ali estudando um pouquinho, daqui a pouco ela volta. Meu Deus, minha mãe sempre falou pra mim, fuja, olha, preste atenção, de homem que sorri de lado. Por que, mãe? Não, porque homem que sorri de lado, assim, não é um bom moço. Não é bom moço. E aí, moço. na minha adolescência, eu ficava reparando os meninos. Às vezes era bonitinho, sorri de lado da minha mãe. Não. Olha quanta oportunidade eu perdi. Podia estar casada com o João, né? De lá, mas pra você ver, da onde tiram coisas assim, e a gente toma como verdade e acredita naquilo e vai embora. E as crenças que a gente cria e passa adiante. Então, assim, às vezes teve um relacionamento, se decepcionou, homem não presta.
Essas crenças são muito Homem é tudo igual. são muito importantes da gente perceber, porque elas afetam o nosso Homem é tudo dia. igual, Homem é é tudo clássica, igual, homem não né? presta. Aham. Porque a única que vai cuidar da criança é a mãe, porque mãe que é mãe. Pai vai... Claro, tem as diferenças, mas assim, Sim. quanto peso a gente coloca em coisas do dia a dia, né? A tal da mulher guerreira, que eu sou guerreira. Ah, minha filha, sinto muito se tu é guerreira. Eu não sou guerreira não, sou princesa. As coisas vêm a mim com facilidade e glória. Ela, como é que é? No Alegria, Barras. facilidade e glória. Porque se tu pensar que tu é uma guerreira, dia após dia tu vai ter uma batalha. Claro, você vai estar sempre em combate. E batendo no peito, achando o máximo que tá vencendo as batalhas. Não, quer ver? Ó, da minha época, assim, a gente ouvia muito, né? Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar igual um cavalo, que daí tu ganha Isso. dinheiro. Ah, é. Quantas pessoas você conhece que trabalha 3 horas por dia, ganha 5 vezes mais de você que trabalha igual um cavalo o dia inteiro? Sim, e aí Né? vem aquela crença. Ai, me fugiu. Como é que é a crença que tu falou que eu me perdi? Tem que trabalhar como um cavalo. Quer ganhar dinheiro, não. trabalha igual um cavalo. Trabalhar com o que se gosta não dá dinheiro. Ah, é. Isso. E aí a pessoa Isso. trabalha com o que ela gosta e não tem cliente, É. porque a Aham. crença dela tá limitando, Tá limitando. ali pelo subconsciente, né? Impedindo que venha o dinheiro, porque ela não acredita que Uhum. aquilo ali pode dar dinheiro. Um todo dia uma momento- cliente minha também, já fazia um tempinho, já falou assim pra mim. Eu tenho uma crença, na minha família tinha uma crença que o pai dizia assim, quer ganhar dinheiro, vai comer um saco de sal primeiro. Nossa. Que é duro, é salgado, Ah. é salgado pra ganhar dinheiro. Nossa. É, Eu ia ficar olhando assim, o que o sal tem a ver com o negócio? Né? a Então, crença- dinheiro não é suave e doce, é salgado pra ganhar. Não, é amargo. Amargo, salgado. Mas aí vem muito o que eu posso falar da tradição da família alemã, né? É aquilo que a gente ouve, preconceituoso ao extremo. Vou falar, não pensem que é o que eu penso. Mas o baiano não vive pra trabalhar, ele trabalha pra viver, Uhum. como algo ruim. Aham. Como se a gente tivesse que viver pra trabalhar. O trabalho dignifica o homem, então a gente tem que viver pra trabalhar. Trabalhe enquanto os outros dormem. Isso. Se esforce, acorde às 5. Gente, não, eu quero mais. É trabalhar pra viver. Então, Uhum. mas coloca Eu uma quero carga, usar né? o meu trabalho e viver. A crença tem uma carga muito grande. Muito né? pesada. Muito pesada. Tem uma vez uma pessoa É? que me contou assim que a professora perguntou pra ele, não sei, foi um bate-papo na sala de aula, eu não lembro exatamente os detalhes, mas pra falar pra vocês. Aí a professora na sala de aula assim, aqui no Rio a gente fala soltar pipa. Uhum. Lá no norte eu não sei o quê, porque eu não lembro de todas. Em São Paulo a gente fala soltar pandorga. Pandorga. E lá no sul, gente, como é que é? Não, lá a gente trabalha. Entendeu? E aí acha isso bonito. Ah. Entendeu? Não, porque lá a gente trabalha. Quer ver, gente, uma crença que é assim, eu quero afogar todo mundo. Ou não tenho tempo. Não tenho tempo. Porque eu preciso fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Eu preciso fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Gente, uma coisa enfia na cabeça. O dia, ele realmente tem 24 horas aqui nessa matrix, lá tem dia e noite, tal, a gente precisa dormir. Então, assim, existe um espaço no seu dia que você precisa se organizar. Não vai dar tempo, realmente. Não tem espaço pra você sair passear, trabalhar, ir pra academia, cozinhar, limpar a casa, deixar tudo lindo e ficar com a família e com os filhos e passear com o cachorro num dia só. Ou tu faz meia horinha de cada. Mas assim, são escolhas. São escolhas e são prioridades. Então, e quando a gente quer, a gente tem uma prioridade, a gente põe ela como prioridade e faz. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não tenho tempo, não é prioridade pra mim agora. É tão gostoso. Tem que Tu mudar, olhar e dizer assim, ó, eu e a mãe, a gente passou muito por isso. A mãe tá estudando uma coisa que não é o que eu tô estudando. Aí ficava assim, putz, eu preciso ver isso também. Aí eu tô estudando uma coisa que ela não tá estudando. Putz, eu preciso ver isso também, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho... Não! A minha prioridade é essa. Não deu tempo? Paciência. A prioridade dela é outra. Não deu tempo, paciência. Então, assim,
Quando a gente escolhe as prioridades, se uma não se encaixou, tá tudo bem, a gente se sente em paz. Porque Não enquanto tem a a gente... cobrança. Exato, porque enquanto a gente tá no não tenho tempo, a gente tá sempre cansado e insuficiente. E aí não tem tempo. E aí não vai ter tempo tá mesmo. Tribulada, tá, né? Exato. Meteu o pé pelas mãos. E uma experiência que eu fiz e dá super certo. Se eu tenho, sei lá, eu tenho 15 minutos pra tomar banho e me arrumar. Se eu sair correndo, tomar banho, secar o cabelo, eu vou sair em cima do laço atrasada toda... Se eu fizer tudo isso com calma, não me enrolando, Não. mas com calma, sem lembrar que eu só tenho 15 minutos. Gente, dá tempo de tudo. Você não se atropela. Dá tempo de tudo. Então, o tempo, a gente pode até fazer um podcast falando sobre o tempo um outro dia. Mas o tempo, ele tá na nossa mente. Então, naquele negócio do tempo é relativo, né? Então, se a gente faz com calma, as coisas fluem, tá tudo certo, né? Mas voltando ali pro dinheiro, tem uma crença muito forte também, que precisa ter esforço. Sim. Se não se esforçar, não adianta. Então, o dinheiro, ele não pode vir fácil. A gente tem essa crença. Tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar duro. Vem fácil, vai fácil. Vem Essa é uma fácil, vai crença, fácil. né? Se foi fácil pra vir, já vai Nossa, sair. Sai sim. Aí a gente pode entrar em crença sistêmica de eu não posso ter mais que a minha família, porque eu começo a me sentir mal. Porque eu tenho mais que os outros. Eu não posso ter mais que os outros. Porque olha tudo que meus pais sofreram, como é que eu vou ganhar mais do que eles? Né? E são crenças que às vezes a gente nem percebe. Não. Elas já estão impregnadas. Então, né? Elas A gente ficam não muito... se dá conta. Elas ficam muito impregnadas. Porque a gente... E aí vem o automático diário. Você vive naquela crença no automático e você vai cocriando e tu não sai daquilo. Não sai daquilo. Faz o looping. Fica só ali rodando. Eu vejo assim, eu sinto que o estar desperto é isso. Estar desperto, o despertar da consciência é estar atento. É estar atento. Em nenhum momento entrar no automático. O verdadeiro despertar da consciência é não estar no automático. Então, se tu não tá no automático, a todo momento tá te questionando por que eu fiz isso. Porque, claro que não é pra ficar noiado, né? Sim. É um processo natural. É pra ser um processo natural. De, faz tal coisa. Mas pra quê? Parar um pouco e dar aquela paradinha e pensar, tá? Isso pra quê, né? Pra quê? Às vezes podia ser mais fácil e a gente só não tá fazendo, né? Isso. Então... E uma crença muito grande, que eu acho que a gente não comentou, é a da punição. Né? Da gente sofrer uma punição porque fez algo. Então, por exemplo, a Igreja Católica traz o inferno, né? Como uma punição. Então, tem lá os teus pecados e tu vai pro inferno. E o Espiritismo, ele traz um umbral. Mas é uma coisa tão distorcida também que quem é espírita geralmente tem a crença de que quando morrer vai pro umbral. Vai passar um tempo lá, se purificando ou pagando o que fez. E depois vai para nosso lar ou sei lá, para qualquer outro lugar. Vai estudar ou vai fazer outra coisa. E a gente precisa muito tirar isso da punição. Se a gente enxergar Deus como um punitivo, gente... desiste de viver, sério. Eu não quero viver num mundo em que Deus é punitivo, né? Então, só pra finalizar, o umbral, ele é... Eu tô comentando essa crença porque eu já vivi essa crença, né? Então, o umbral, ele não é um local de purificação ou de punição. Então, ele é um local criado pela nossa consciência, primeiro de tudo. Não foi Deus que botou ele lá. Nossa consciência mundana criou um umbral. E é estado de consciência. Se eu morri com raiva, automaticamente minha consciência me leva para o umbral. Se eu morro tranquilo, minha consciência vai para um local tranquilo. Em contrapartida, se eu tô tranquila lá no plano espiritual e eu tenho um acesso de raiva, eu vou para um umbral. Então... a diferença entre aqui e lá na quarta, quinta dimensão, lá na quarta, é que aqui o nosso corpo físico nos prende. Então, a gente não vê o umbral ao nosso redor. A gente atrai ele até nós, quando a gente, né, tá numa vibração agressiva, de morte, ou enfim. Mas,
quando eu tô lá no outro, eu começo a pipocar de um lado pro outro. Eu vou pro umbral, eu só vou conseguir sair dali se eu melhorar, aumentar a minha vibração, né? E porque quando a gente tá lá, não pensem que quando a gente morre, a nossa consciência desabrocha. Porque não é isso que acontece. A única diferença, isso é muito importante. Todo mundo que morre vira santo, né? Morreu, era um cafajeste, mas foi um bom pai. Nossa, ele cuidava da mulher, não é mesmo? Nossa, porque morreu, virou eu santo. acho que é uma crença que se a gente falar isso, a pessoa não vai, talvez, pro inferno, porque Ela alguém vai tá pro céu. mandando alguma coisa. Conforto, né? Entra num conforto. E aí, aí a gente, em cima dessa crença, a pessoa morreu e se transformou, a gente acha que quando a gente morre, vem a consciência de tudo. E não é assim. Não é assim. A única diferença de estar aqui no plano físico ou não estar mais é o corpo físico. Então, a partir do momento que você se desligar do corpo físico, você continua sendo você. Com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas sensações, a mesma fome, a mesma vontade, a mesma raiva, a mesma tristeza, a mesma alegria, o mesmo tudo. Tu vai com a mesma consciência, porque na verdade tu só largou o robô que te constituía aqui. E Só isso. a gente acreditar muito nessa coisa de que a gente vai para um bom lugar, é a nossa zona de conforto ainda. Mas porque a gente quer ir pro paraíso. Que é mais fácil de ser. Essa é uma grande viver. crença. Lembra que nós comentamos essa semana do jardim? Sim. Né? Que a gente vai lá passear no jardim, comer frutinha. Tipo a novela Viagem. Isso, não vai precisar trabalhar, né? Vai viver assim. Eu acho que isso, o grande erro da humanidade, a grande crença que foi colocado na gente é o descanso eterno, o paraíso. Gente, desculpa, mas o paraíso não existe. Não que não exista um lugar bom, de paz, de amor, não é isso. Mas são estados de consciência. E não existe não trabalhar, nós precisamos ser úteis. Assim como aqui a gente tem que ser útil, lá a gente também tem que ser útil. Eu acho que lá tem que ser ainda mais útil. Muito mais, porque aqui a gente dorme e tira férias. Lá não. Lá não. Eles não falaram esses tempos, aproveitem, né? Dormir, descansar. Aham. Porque lá não é... Gente, lá não tem feijoada não tem sushi, não tem batatinha frita, isso só tem na Matrix, aproveitem aqui. Ajudando nesse embalo aí da crença de que vai para cá ou vai para lá, eu fiz um curso, então nesse curso que eu fiz, muitas pessoas estavam questionando essa coisa exatamente, porque um vê que morreu, ficou lá num lugar ruim e essa professora fez um trabalho à parte com pessoas que não tinham essa crença. Que do tipo, não, eu sei que eu tenho isso, que tenho aquilo, tudo assim, mas eu não acredito que eu tenha que ficar num lugar ruim para depois me tirarem de lá, assim. E todas as terapias que ela fez com essas pessoas que tinham essa crença de que eu não preciso ficar ali, nenhuma acessou esse lugar ali. Todas saíram do corpo, se viram um pouco por aqui, né, até que adquiriram a consciência, peraí que o negócio não é bem só ficar aqui, eu tenho algum lugar para ir, de me direcionar. Todos, e nenhum comentou sobre o umbral, né, então para ver como a crença forma. Né? Eu tô lembrando uma coisa agora que sempre falavam de arder no mármore do inferno. Tá, gente, agora tô aqui, tá vendo, o mármore é gelado? Eu nunca entendi o que quer dizer o mármore do inferno, mas também nunca pesquisei. Eu vou sair daqui com isso e vou pesquisar o mármore do inferno. Só pensando, vocês estão falando, eu vou procurar o que significa o mármore do inferno. Agora me dei conta, cara, o mármore é gelado. Mas o mármore é gelado. Não é? Uma loucura, né? Pra você então, pra ver como a gente nem tem consciência, né? A gente não para pra pensar, a gente aceita essa ideia, mas sem questionar, sem pensar. Totalmente, né? Mas aí aquilo só que você... aceita. Igual, eu vejo, por exemplo, assim, pessoas que vão, por exemplo, acreditam na reencarnação, certo? Esse também é um exemplo legal de crença.
Muito bem. A pessoa vem, babá. Quando tem muitos textos, né? Não tá só dentro do espiritismo, tem outras linhas também. Que você volta aqui porque você tem karma, né? Que seriam os teus débitos, né? De outras vidas. Ah, realmente você tem karmas? Sim. São experiências que você já teve e que, digamos assim, você não foi lá muito certinho naquela experiência. Se você estudar física, toda ação existe uma reação. Então, a reação vai voltar. Pode ser naquela vida lá mesmo ou ela volta aqui para uma outra quando você volta. Né? Então, você volta nas encarnações para aprender. Vamos pegar essa linha aí. Essa é a crença. Essa é a crença. Ah, Tá. Aí a pessoa diz assim, aí ela chega aqui, ela tem um problema, por exemplo, com o pai dela. Chutando aí. Ah, eu não me entendo com meu pai, porque não sei o quê, porque eu acho que o meu karma é com ele, porque não tem jeito de a gente se entender, a gente só briga, a gente se desentende. Ah, na mínima eu matei ele já algumas vidas. Somos inimigos, né? Somos inimigos de outras vidas. E a pessoa estaciona ali, né? E aí eu começo a fazer terapia com ela assim, tá, mas tu consegue perceber o que vocês dois têm que aprender aqui? Independente se tu matou ele, não matou, assim, tá, vocês voltaram para aprender o quê? Assim, respeitar. Ele tem uma ideia, tu tens outra, qual a necessidade de tu bater de frente com a ideia dele? Se é essa ideia dele, deixa ele pensar assim, qual é o problema? Que tu tem que convencer ele que é não sei o quê. Então ainda é ego teu, ego dele que precisa se ajeitar. Chegar no... Exato, mas às vezes a pessoa se prende dentro da mas crença aí só dentro daquilo. A gente entra até de novo na culpa. Eu matei ele, ele me matou. Ou é vítima ou é culpa. É a grande dualidade do ser humano. Ou eu sou vítima ou eu sou culpada. É por isso que eu gosto tanto da constelação, que tira as pessoas disso. E hoje, eu quero comentar a ficha que me caiu hoje, dessa questão justamente desse karma que é imposto de, você fez tal coisa, você vai pagar na próxima, vai vir com a pessoa, nananana. Quando a gente abre uma constelação e, vamos supor, um pai maltratou um filho. Quando a gente trabalha na constelação, a gente sempre trabalha o quê? Cada um faz o melhor que pode fazer naquele momento com o conhecimento que tem. Então, se aquele pai, vamos supor que era muito rígido com o filho, não dava colo e sempre dizia, vamos trabalhar com, sei lá, 5 anos de idade. Era o que aquele pai sabia? Ele tem que ser punido? Não. Mas é o que se crê. Entende? Então, eu maltratei muito meu filho, então agora o meu filho não cuida de mim. Não, isso não é karma. Não, ninguém tá pagando nada. Então, assim, por que a gente tem algo errado? Então, ou tu acredita em karma, ou tu acredita na constelação. Porque se a gente olha pra cada um com esse olhar, com esse entendimento, então, aquele filho vai dizer pro pai, ok, eu entendo, agora eu sei, isso é o melhor que tu podia fazer. O pai diz desculpa por te causar tanta dor. E qual vai ser a recompensa? Gente, o karma pode ser pelo amor. Não precisa ser sofrimento. Não precisa agora o filho maltratar o pai ou o pai passar por um sofrimento porque ele fez alguém sofrer. Não, eles podem recuperar isso de outra forma, num abraço, num cuidado. Então a gente estabeleceu ali de novo aquele relacionamento e tá tudo bem. E às vezes é difícil pra gente entender que um assassino tá fazendo o melhor que ele pode, né? Mas, gente, sempre que vocês julgarem alguém, olhem atrás da pessoa, não a pessoa. Olhem por trás. O que tem atrás? Que pai, que mãe, que vida. Eu sempre vou recomendar pra todo mundo. É sombrio, mas assistam com um olhar crítico. O documentário da Elise Matsunaga. Gente, ali fica muito claro, eu não estou defendendo ela, mas fica muito claro o quanto ela foi uma pessoa que o que ela cometeu foi muito influenciada pelo meio que ela viveu. Tanto de família, quanto de criação, quanto de casamento. Não tô dizendo que ela é coitada também, mas é só para trazer para a realidade o quanto nós somos meros robôs orgânicos influenciados pelo meio que a gente está vivendo.
É isso. E enquanto não ocorreu o despertar da consciência, tu só reage às informações que chegam no teu campo. Por quê? O campo dela de família tem muitos problemas, tem abuso, aí ela casou e foi morar num campo sistêmico familiar com armas, com morte de animais, com coisas pesadas, com prostituição. Olha os campos que ela viveu, o tipo de energia que ela conectou. Em nenhum momento ela conseguiu despertar. Então ela foi um reflexo de tudo aquilo. Então a importância da gente pensar, da gente abrir a consciência. Porque mesmo com a consciência aberta, ninguém tá com a consciência 100% aberta. Senão não tava aqui, tinha ascensionado, tava lá flutuando nos planetas. Mesmo com a consciência aberta, a gente ainda tem reflexo. Repete o que pai e mãe dizia, repete o que pai e mãe fazia. A gente tem os reflexos. Quando tu vê, tu tá agindo da mesma forma que tu agiu com outra pessoa. Meu Deus, tô repetindo isso daqui. Então, é muito importante tu abrir a cabeça e dizer, ok, aceita, eu sou um mero robô. E eu tô respondendo, eu sou um reflexo de muita coisa. O que é meu, o que não é. Isso é muito importante. Tem que separar. Muito importante. E aí entra total as crenças, né? Total. Que é aquilo que tu já definiu e tu vive dentro daquela definição, né? E vive no looping, só que tu não percebe. Aí vai perceber dentro daquilo que tu falou. É ter que buscar, questionar, ler, né? Pra tentar expandir essa consciência. Não, peraí que isso aqui não tá fazendo sentido. E eu acho que o grande despertar, a primeira chave do despertar é o cansei, né? Mas é o cansei de ser vítima. Porque dá trabalho, né? A crença do dá trabalho. Gente, dá trabalho, realmente. Dá trabalho estudar, dá. Tá no nome, trabalho. Gera esforço. Esforço tem. Tem que ser difícil? Não, é tua escolha. Se vai ser leve ou se vai... Senta pra ler um livro pensando, que saco eu tenho que ler esse livro. Ou senta pensando, vamos ver o que esse livro tem de bom pra mim. Vai ser uma experiência diferente da outra. Então, o cansei de ser vítima, cansei de ser um sofrimento, cansei de botar a culpa no meu pai, na minha mãe, no vizinho, no papagaio, no mundo, no Bolsonaro, no Lula. Cansei. Agora eu vou assumir a minha vida. Claro, pegar de volta as rédeas. O teu poder, tuas rédeas, e dizer assim, eu assumo, vai doer, vai. Vai, autoconhecimento dói. Autoconhecimento dói e dá trabalho, e é um trabalho contínuo. Mas é a única coisa que vai expandir a tua consciência, que vai te tirar da boiada. É a pílula azul, a pílula vermelha. A pílula azul te deixa num falso estado de felicidade. E a pílula vermelha te traz pra realidade. Mas a realidade é o que é. E aí tu escolhe, quer viver, quer dizer, nem sempre tá bom no azul, né? Mas às vezes tem pessoas que estão felizes no azul. E aí quer seguir, beleza. O dia que não estiver mais feliz e quiser procurar outra coisa, beleza. Mas se tá te incomodando, o que te faz, né, ficar ali? Dói, é aquilo que a gente conversou hoje. Dói, as duas coisas doem. Isso. Estar onde você está, dói. Sair de onde você está, dói. Qual dor você escolhe? Isso, E aí até a gente comentou aquela frase, né? Como que é? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Exato. Né? Pode ser leve. Clichê, né? Tal, mas é uma coisa bem séria. Isso, pode ser. Porque Não, das duas formas dói. A gente passa por vários desafios aqui em questões espirituais. Tem dias que a gente não leva tão na boa, porque a gente tá cansada. Mas tem dias que a gente faz rindo. Porque tem que ser leve, gente. Ser leve é uma escolha. Tua vida ser leve é uma escolha. Então pode ser leve, sim, ter que sair pra trabalhar todo dia. Se tu odeia a tua segunda-feira, repensa a tua vida. É o peso que a gente coloca, né? Exatamente. Exatamente. Então, se você não tá contente no lugar que você tá, a responsabilidade é sua. Mas eu não tenho pra onde ir. Será que não tem mesmo? E se não tiver, será que o que tu poderia fazer pra melhorar o local que tu está? Tem algo? Né? Tudo isso são coisas pra gente se questionar. Muitas vezes a gente pode fazer muita coisa sim. Claro.
Você pode criar um novo Exato. espaço. Exato. Por exemplo, se eu tô aqui e a Lu chegar pra trabalhar de mau humor e me der um bom dia, só se for pra você. Eu vou dizer assim, meu Deus, né? Já vai mexer comigo. Porque... Mas se eu tô aqui meio depresinha e ela chega, bom dia, nossa, tá um sol hoje, né? Que maravilha, nanana. Vai mudar a vibe. Muda Então a a gente frequência. sempre pode fazer alguma coisa. Né? Pela gente, sempre. Eu lembro também um dia que tu trouxe um exemplo, que tu comentou comigo, daí depois eu vi rapidinho nem lembro mais direito se era live ou era uma apresentação de um videozinho de uma mulher, que ela disse assim, quantas vezes você reclama que, pô, esse mês tem essa porrada toda aqui de imposto para pagar, que essa porcaria de imposto. Daí ela disse, que bom que tu tem para pagar um imposto. E que tu ganhe mais para pagar mais imposto. Elaine Ourives, acho que foi que tu deve ter ouvido o áudio dela. Isso. Isso é algo que eu aprendi num curso de finanças. Letícia, um beijo. Vou mandar esse link pra Letícia ouvir. Se eu tenho um imposto alto para pagar, é porque eu faturei muito. Caralho, eu tô ganhando muito dinheiro, então eu quero pagar imposto de 1 milhão. Se eu tô pagando imposto de 1 milhão, quanto eu tô ganhando, gente? Então a gente bota a crença do imposto. Tá, gente, eles cagam com o nosso dinheiro, dinheiro. Mas percebe assim, ó, tu vai fazer alguma coisa pra mudar isso? Vai mudar o imposto? Tu quer sair do país pra não pagar mais esse imposto? Tá, então assim, se tu vai tem opção, né? Tu pode fazer. Tu vai ser empresário, no Brasil, tu vai pagar imposto. Aí é uma escolha tua. Se todo dia tu vai pro trabalho dizendo, nossa, ser empresário nesse país não é fácil. É só pros fortes, é só pra guerreiro, porque é um leão por dia. Ou tu vai trabalhar dizendo, meu, que lindo esse boleto, olha aqui. 4, 5 dígitos de boleto. Maravilhoso. Vou pagar meu imposto com gosto, porque olha quanto dinheiro eu faturei esse mês. Olha que bom o quanto eu posso pagar o meu funcionário. Olha que bom que eu posso dar um aumento. Olha que bom que eu posso reconhecer. Tem gente que não quer pagar caro num funcionário. E tu pode olhar e pensar, meu Deus, graças a Deus eu tenho um funcionário maravilhoso que se encaixa na minha empresa e ele ganha muito bem e tá feliz. São os pesos que colocam, né? Aí tá o ser leve. E aí vem só de crença, porque é uma repetição. Eu ouvi em casa, eu ouvi na empresa, eu ouvi no trabalho. E aí entra o bonito. Ai, tem os boletos pra pagar. A moda do boleto. Ganho pra pagar boleto. Sobrou boleto no meu mês. Isso. Vira piada, mas gente, olha a crença que estão colocando. Vira piada e a energia vai. A energia continua. A energia da escassez da Matrix tá lá rolando, tu não tá nem percebendo. Então, assim, é engraçado, virou engraçado dizer, porque eu sou preguiçoso. Virou engraçado dizer eu não tenho dinheiro. Virou engraçado dizer a quantidade de boleto que eu tenho. Virou engraçado umas coisas ridículas. E aí virou bonito dizer estamos 20... Desculpa quem gosta, eu claramente não gosto. Ficamos 25 horas diretos acordados numa imersão, porque se você quer mudança, você tem que começar a fazer... desculpa, eu vou dormir. Eu não sirvo pra isso. Só que assim, qual que é o problema disso? Não é quem faz isso seu problema. É quem não se identifica começar a pensar, putz, eu não vou dar em nada porque eu preciso virar 25 horas seguidas acordada. Eu não tenho como ficar 25 horas acordada. Eu não consigo. Aí a pessoa já tá deprimida, vai lá pro fundo do poço e gente... Calma, sabe? Calma, meu Deus, calma. Aí vocês querem virar 25 horas pra quando morrer, dormir o sono eterno? Então, morreu, acabou. Vocês vão ficar acordados 25 horas por dia pra quando morreu, acabou? E aí chega lá no gente, eu não, tô fora. E aí fala, meu Deus, nossa, não acabou. E agora? Meu Deus, Então, assim, questionem. Façam tudo que vocês estão a fim de fazer. Se o 25 horas acordado fizer sentido, faça. Se acordar às 5 da manhã faz sentido, faça. Se treinar todo dia faz sentido, treina. Se correr na praia faz sentido, corre. Se sair com os amigos enquanto eles comem pizza, tu quer comer salada, faz o que faz sentido. Mas pensa. Sente, é o que tu quer, te faz feliz, deixa o teu coração te guiar, porque se der errado alguma coisa, ao menos tu seguiu o que tu queria. Você tentou?
Exato, é por isso Foi que eu tenho atrás. essa tatuagem de sem Uhum. arrependimentos, porque segue o que tu quer. Se der errado, foi a tua escolha, não foi porque tua mãe mandou. Ai, mas me disseram, né, pra eu fazer isso, aí deu no que deu. Assuma as Mas nem parou responsabilidades. pra pensar, né? Assuma as responsabilidades da sua vida. Viu? Sai de costas do cemitério. Melhor, Essa aí, Uhum. essa é uma tolo. Essa pra ninguém Essa, ir atrás. essa ganhou de todas. daí eu fiz algumas vezes.